Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook Deixar Ir, de David Hawkins. Capítulo 16. A transformação. Embora o desapego pareça fácil, seus efeitos são muito poderosos. Às vezes, uma pequena entrega rápida, feita quase que por acaso, pode fazer uma grande diferença na vida. É algo como o leme de um navio. Se introduzirmos na direção a mudança equivalente a um grau da bússola, notaremos muito pouca diferença. Mas, como o navio navega hora após hora e dia após dia, essa mudança vai acabar nos levando a um lugar muito diferente, a muitos quilômetros de onde o curso original nos teria levado. Neste capítulo, mostrarei o efeito do mecanismo de rendição nas áreas da vida com as quais a maioria das pessoas se preocupa: saúde, abundância e felicidade. Discutirei como a maioria das pessoas tende a vivenciar essas áreas e veremos o contraste com as mudanças que ocorrem à medida que a prática do desapego progride. Essas mudanças são bastante evidentes na vida das pessoas que utilizam a técnica. Eles também se tornarão evidentes em sua vida, embora às vezes você não os notará. Portanto, sugiro que você faça uma lista de metas e anote as etapas à medida que ocorrem, para que você esteja ciente do progresso. Essa etapa de autoconsciência serve para neutralizar uma peculiaridade da mente. Quando decidirmos por uma técnica específica para melhorar a vida e a melhora ocorre, a mente tende a menosprezar a técnica que causou a mudança. É como se o ego da mente fosse tão vaidoso que não quisesse receber o crédito. Às vezes, essa tendência da mente de ignorar o progresso interno é muito cômica. Por exemplo, um homem que ficou preso no mesmo emprego por 23 anos começou a usar a técnica de desapego. Em alguns meses, ele saltou para o cargo de vice-presidente e no final do ano era o presidente da empresa. Quando questionado se ele estava satisfeito com o que havia alcançado usando a técnica interna, seu eu não levou isso em consideração e atribuiu suas realizações a mudanças na estrutura empresarial. O casamento deles também melhorou e, mais uma vez, a mente atribuiu a melhora a razões externas. As atitudes de minha esposa mudaram. No caso do relacionamento com um filho, que também havia melhorado, a mente atribuía a transformação ao fato de o filho estar amadurecendo. A seguir, veremos que as transições de um estado para outro não são difíceis de fazer. Eles só parecem difíceis para nós por causa de nossas percepções atuais. É importante ter em mente que, à medida que entregamos, nossas percepções mudam, nossos objetivos são aumentados automaticamente. O que agora parece impossível torna-se fácil quando praticamos a técnica por algum tempo. Também descobriremos que à medida que a mente contrasta o nível inferior de vida com o superior, às vezes há uma resistência peculiar ao nível superior de funcionamento. A mente se tornará crítica e tentará salvar a face, ridicularizando o estado superior. É uma oportunidade de ouro, porque essa mesma atitude impede a pessoa de atingir esse estado superior de vida. O próprio processo de leitura deste material é inestimável, pois revelará exatamente quais são os bloqueios e por que esses objetivos são impossíveis no momento presente. À medida que a resistência, a crítica e a condenação chegam, podemos começar a entregá-los e deixá-los ir agora, enquanto lemos sobre isso. É uma grande oportunidade para identificar o que está bloqueando internamente a realização. Como disse Pogo, identificamos o inimigo e somos nós. Como psicoterapeuta profissional e psiquiatra, com muitas décadas de treinamento e experiência clínica, descobri que esses níveis elevados de funcionamento eram impossíveis para a maioria das pessoas. No entanto, ao aprender
como o mecanismo de aplicação funciona em um nível prático e ao observar centenas de famílias, amigos, pacientes e ex-pacientes transformarem suas vidas, essa visão mudou totalmente. Agora vejo que os níveis mais elevados de desempenho são automáticos, fáceis de alcançar e disponíveis para todos, muitas vezes em um tempo surpreendentemente curto. Na verdade, alguns desses níveis de sucesso e felicidade parecerão impossíveis, mas o nível mais alto já terá ocorrido quando você terminar de ler este livro. Você pode dizer a si mesmo que esses altos níveis de funcionamento não são apenas possíveis, mas são seus por direito. Eles são o estado natural do qual você foi privado por toda a programação e que sua mente foi submetida desde que você nasceu. Antes de continuar a leitura, é aconselhável que você se sente quieto e tome a decisão interna de abrir mão da resistência aos altos níveis de funcionamento. Isso significa decidir parar de negar a si mesmo os níveis mais elevados e desistir de tudo que bloqueia a felicidade, sucesso, a saúde, a aceitação, o amor e a paz. Assim, o ato já está feito, porque você estabeleceu a experiência dentro de um contexto que começará a se desdobrar automaticamente. A saúde. A pessoa média se preocupa com o corpo, seu funcionamento, desempenho, aparência e sobrevivência. A mente média é assombrada por preocupações, medo de doenças, sofrimento e morte. Portanto, a mente se propõe a defender o corpo de várias maneiras. Isso leva a uma atenção excessiva à dieta, peso, exercícios e ambientes saudáveis. Com tanta atenção interior, ao final do dia, muitas vezes a pessoa se sente uma vítima, consumida, vazia e exausta. Uma das consequências dessa preocupação com o corpo é a inibição. No campo da consciência, a presença do corpo é importante e, geralmente, há fixação mental no que está fazendo, seu paradeiro e movimentos, sua sobrevivência, as atitudes e a aprovação de outras pessoas, sua aparência e comportamento. O que está por trás de toda essa preocupação é a ideia inconsciente de que você é um corpo. Este é um nível de consciência muito limitado. Na verdade, no mundo espiritual, isso é chamado de estar inconsciente. É uma identificação falsa devido a um estreitamento acentuado da consciência. É como usar protetores de ouvido. É como ter uma espinha no nariz. Pensar que o mundo inteiro gira em torno disso e passar o dia com essa espinha em destaque na mente. Fique atento à quantidade de energia que essa preocupação constante com o corpo consome. Nossas mentes foram programadas com uma variedade inumerável de sistemas de crenças sobre o corpo, o que ele precisa, o que é bom para ele e suas inúmeras vulnerabilidades. Este nos leva a estar constantemente preocupado com todos os tipos de medidas preventivas de saúde, incluindo a moda de alimentos saudáveis, leitura de rótulos para destacar ingredientes potencialmente tóxicos, medo de estar perto de um fumante, poeira, pólen e todos os supostos poluentes do meio ambiente. Há uma obsessão em compensar todos esses perigos com várias medidas. Já vimos que essas vulnerabilidades nada mais são do que o produto de nossa mente e que o corpo reage ao que nele guardamos. Isso foi demonstrado através da análise de múltiplas personalidades, nas quais o corpo reflete a cada momento o que cada personalidade e mente particulares acreditam. À medida que começamos a abandonar todos esses medos, a cancelar os sistemas de crenças e a reafirmar que nosso verdadeiro eu é infinito e não está sujeito a limitações, avançamos em direção a um estado de maior saúde, bem-estar e energia vital. Uma maneira útil de colocar isso é: eu sou um ser infinito, não sujeito a. No espaço em branco, podemos colocar qualquer doença ou substância que a mente programada considera um perigo potencial.
Depois de abandonar a infinita variedade de medos, preocupações com o corpo e sistemas de crenças, as doenças físicas começam a se resolver automaticamente. Sentimentos de vitalidade e liberdade pessoal aumentam. No estado de entrega total, o corpo dificilmente é percebido. Está apenas na periferia da consciência, e não nos importamos com isso. Funciona sem esforço, sem problemas e com muito pouca atenção. Uma pessoa dedicada pode comer qualquer coisa e ir a qualquer lugar. Você não está mais sujeito ao medo de poluentes, poluição, germes, frequências eletromagnéticas, tapetes, vapores, poeira, pelos de animais, pólen ou corante alimentar. A percepção do corpo muda e agora parece uma marionete ou um animal de estimação. A percepção muda de eu sou o corpo para eu tenho um corpo. Está se tornando cada vez mais evidente que o corpo não experimenta a si mesmo. Em vez disso, é a mente que experimenta o corpo. Sem a mente, nem seria possível percebê-lo. O braço não pode sentir que é um braço, somente a mente pode fazer isso. Claro, é a base da anestesia. Quando a mente dorme, o corpo não tem sensação. Aos poucos, vai nos revelando que, na verdade, só a mente tem essa função. Essa é uma mudança muito importante na consciência, pois a preocupação deixa de estar no corpo e de defendê-lo. O foco da atenção muda para a mente, que é onde está o maior poder. À medida que mudamos nossos pensamentos, sentimentos e percepções, começamos a notar que o corpo acompanha essas mudanças. Reconhecemos que, na realidade, as pessoas não respondem de forma alguma ao nosso corpo, mas sim às nossas atitudes internas, ao nosso estado de energia e ao nosso nível de consciência. Um dia, percebemos que todas as pessoas e coisas do mundo respondem ao nosso nível de consciência, à nossa intenção e ao sentimento interno que temos sobre eles. Notamos o magnetismo de pessoas sagradas, como a Madre Teresa, o Dalai Lama ou Mahatma Gandhi. Vemos que eles são amados não por sua aparência física, mas por seu brilho de amor e paz. A mudança de foco do nível físico para o da consciência começa a produzir resultados rápidos. A rendição persistente de sentimentos e atitudes negativas também envolve o abandono constante da culpa associada. Uma consciência que não é perfurada pela culpa não tende mais a atrair doenças. No inconsciente, a culpa exige punição e doença, acompanhada de dor e sofrimento, pois esses são os meios mais frequentes de autorretaliação da mente. Essas autorretaliações podem assumir a forma de um acidente, um resfriado, um surto de gripe, artrite ou qualquer uma das muitas doenças que a mente inventou. Este último pode se transformar em epidemias devido à disseminação da televisão e de outras mídias. Quando uma pessoa famosa compartilha uma doença grave com o público, há um aumento repentino na incidência dessa condição. O inconsciente pega uma doença e a usa para acertar contas. Ao entregar constantemente a culpa interna, há cada vez menos contas a pagar. Portanto, uma pessoa livre de negatividade e culpa também tende a estar livre de doenças e sofrimento. A cura pode ser drástica. Por exemplo, houve o caso de um editor de revista que estava em um estado desesperador de esclerose múltipla avançada. A profissão médica fez o que pôde por ele, deu ao caso uma condição terminal e perdeu. Então, ele descobriu uma técnica de liberação de culpa enquanto estudava o livro de exercícios de um curso em milagres. Graças a este curso, que o convida a meditar em uma curta lição diária durante 365 dias, ele começou a desfazer sua culpa e seu ressentimento por meio do mecanismo do perdão, perdoando continuamente, desfazendo sentimentos negativos e, portanto, também a sua culpa interna. A esclerose múltipla desapareceu por si mesma. Ele está totalmente recuperado há muitos anos.
está com uma saúde esplêndida e feliz com sua vida. Assim, saúde e bem-estar costumam ser a consequência automática do abandono da culpa, de outras negatividades e da resistência a estados positivos de saúde e bem-estar. Por meio do mecanismo de entrega, toda a gama de patologias pode ser resolvida e se tornar bem-estar. Como eu disse antes, em casos raros, a doença ou deficiência física não melhora devido a fatores desconhecidos, como tendências kármicas, mas a entrega contínua produz a cura ao nível do ser interior, de forma que mesmo quando o corpo parece sofrer limitações e os outros consideram a situação trágica, a pessoa fica em paz e irradia um bem-estar interior que eleva os que estão à sua volta. Por meio da profunda entrega, essas pessoas liberam a autopiedade, a culpa e a resistência às circunstâncias da vida. Eles transcendem a visão de que sua doença é um obstáculo para sua felicidade e a veem como um veículo capaz de abençoar os outros. Nos últimos anos, alguns exemplos públicos desse fenômeno incluem o falecido Papa João Paulo II, que viu seu mal de Parkinson desesperador como uma oportunidade espiritual de se tornar um com o sofrimento dos outros e até mesmo de tomar sobre si mesmo. A riqueza. Este é um fenômeno tópico importante, não apenas porque tem um efeito direto em nossas vidas, mas também porque traz à tona de maneira fácil e rápida nossos sentimentos, pensamentos e atitudes em relação ao dinheiro. Para a mente que mantém sistemas de crenças limitantes e pensamentos e sentimentos negativos, o dinheiro é um problema. É uma fonte de preocupação e ansiedade ilimitadas, de desespero e desesperança, ou de vaidade, orgulho, arrogância, intolerância, ciúme e inveja. Na pior das hipóteses, o resultado final de toda negatividade é uma sensação de limitação financeira, carência e privação. Nesta área, o sentimento de não consigo, devido ao medo e à limitação, é muitas vezes esquecido, evitando a questão do dinheiro e resignando-se ao baixo nível econômico e social como inevitável. O inconsciente nos traz o que pensa que merecemos. Se nos considerarmos pequenos, limitados e mesquinhos devido à culpa acumulada, então o inconsciente trará essas condições econômicas para as nossas vidas. Descobrimos nossas atitudes em relação ao dinheiro, observando o que ele significa para nós. Por exemplo, podemos ver até que ponto o dinheiro representa segurança, poder, glamour, atração sexual, sucesso na competição, autoestima e valor pessoal. É muito útil sentar-se com um lápis e papel e, sob o título dinheiro, começar a delinear seu verdadeiro significado nos vários aspectos da vida. Em seguida, escreva os sentimentos associados a cada área e comece a expressar cada sentimento e atitudes negativos. Ao fazer isso, ocorre a surpreendente descoberta de que o dinheiro por si só não é o problema básico. Mais importante do que o dinheiro em si são as satisfações emocionais decorrentes de usá-lo. Digamos que, por trás do desejo por dinheiro, descobrimos que um dos nossos objetivos é ser valorizado e respeitado. Isso significa que não é o dinheiro em si que nos interessa, mas respeito e um senso de valor interior. O dinheiro é apenas uma ferramenta para alcançar outra coisa. Na verdade, não é dinheiro que queremos, mas respeito e estima. Também veremos claramente que as metas que pensávamos que o dinheiro nos traria podem ser alcançadas diretamente. Quanto mais autoestima tivermos, menos precisaremos da aprovação dos outros. À medida que revelamos essa consciência, o dinheiro assume outro significado em todas as áreas da vida. Então, ele se torna subordinado aos objetivos mais elevados e deixa de ser um fim em si mesmo. Se não estamos cientes do que o dinheiro significa emocionalmente para nós, estamos às suas custas. Nossas crenças inconscientes sobre ele e todos os programas associados nos guiam. É como um milionário que vai acumulando cada vez mais.
Você nunca consegue o suficiente. Por que se comporta assim? É porque ele nunca parou para ver o que o dinheiro realmente significa para ele. Se perseguirmos obsessivamente o dinheiro ou outros símbolos de riqueza, é porque nos valorizamos tão pouco que precisamos deles para compensar isso. A insegurança interna é tão grande que nenhuma quantia de dinheiro pode superá-la. Você poderia dizer que, quanto menor nos sentimos por dentro, mais poder, dinheiro e glamour temos para acumular como compensação. Quando estamos em um estado de rendição, ficamos livres da pequenez interior, da insegurança e da baixa autoestima. Então, o dinheiro se torna uma mera ferramenta para atingir nossos objetivos no mundo. Sentimos-nos seguros de saber que sempre haverá abundância suficiente. Sempre obteremos o que precisamos quando precisamos, porque temos um sentimento interno de realização e satisfação. Então, o dinheiro se torna uma fonte de prazer, em vez de ansiedade. Podemos até parecer indiferentes a ele. Quando precisarmos dele para concluir um projeto, ele aparecerá como se fosse um passe de mágica. Somos indiferentes a ele porque estamos conectados à fonte de nosso poder. Quando retomamos o poder que demos ao dinheiro e vemos que é nosso, não nos preocupamos mais nem precisamos acumulá-lo. Depois de termos a fórmula do ouro, não precisamos carregar uma sacola nos ombros, com todas as preocupações e ansiedades que as acompanham. A causa do acúmulo excessivo de dinheiro é o medo constante de perdê-lo. Tive a tragicômica experiência de ver alguém com 50 milhões de dólares sofrer um colapso nervoso, porque, como resultado de um erro na supervisão de um negócio, perdera 10 milhões. O homem entrou em pânico. Ele temia não poder sobreviver com apenas 40 milhões de dólares. Quem sofre de pobreza interior sente-se impiedosamente impelido à acumulação material. Essa pobreza interior é acompanhada pela atitude de egoísmo ou seus correlatos de vaidade e falso orgulho. É muito comum que as pessoas que usam a técnica de deixar ir, de repente se encontrem em abundância. Atores que lutaram por um papel e agora são protagonistas de Hollywood. Um dramaturgo à beira da pobreza, que se torna o produtor de um grande sucesso da Broadway. Paradoxalmente, algumas pessoas se tornam tão indiferentes ao dinheiro que decidem se livrar de grande parte dele e viver uma vida muito mais simples. Eles não estão mais interessados em dinheiro, eles o dominam. Eles satisfazem diretamente as gratificações internas que buscaram por meio do dinheiro, de modo que a felicidade interna independe da riqueza externa. Nesse estado de liberdade interior, a pessoa é independente do mundo exterior e não está mais à sua mercê. O que foi dominado é transcendido. A felicidade. Nas sessões sobre saúde e abundância, abordei áreas importantes relacionadas à felicidade em geral. Agora, vou me concentrar mais na vida emocional, porque na realidade é onde todos vivemos. Nossos propósitos são saúde e abundância, porque presumimos, e até certo ponto é verdade, que eles produzem felicidade. No entanto, podemos experimentar a felicidade diretamente, e nesse nível ela é relativamente independente de saúde ou riqueza. Vamos dar uma olhada objetiva na concepção de felicidade da pessoa média. A felicidade é extremamente vulnerável para começar. Uma observação casual, um comentário crítico, uma sobrancelha levantada ou um carro que atrapalhe e nos faça frear são suficientes para fazer desaparecer instantaneamente a felicidade do cidadão comum. A ameaça de perder o emprego e desconfiança em um relacionamento, uma frase premonitória de um médico ou de um motorista de táxi impertinente bastam para estragar o dia de muita gente. Por que a felicidade é tão frágil que os eventos diários podem arruinar nosso dia? Já vimos as razões para isso na sessão sobre a anatomia das emoções. Sentimentos
pensamentos e atitudes negativos, juntamente com julgamentos e críticas constantes de outras pessoas, muitas vezes nos fazem sentir separados dos outros. Por causa dessa sensação de solidão e separação interiores, os relacionamentos assumem a forma de apegos, com todo o medo, raiva e ciúme que acompanham qualquer coisa que os ameace. O resultado da negatividade dessas crenças comuns é expresso em frases como: um nasce sozinho e o outro morre sozinho. Na verdade, nada está mais longe da verdade. Como revelam livros recentes sobre experiências de quase morte, embora muitas vezes nos sintamos solitários durante a vida, no momento da morte há um sentimento absoluto de unidade e conexão. Apegos, dependências e pequenez interior nos fazem sentir fracos e limitados. A intolerância culpada de nossos pensamentos e sentimentos é projetada no mundo, que se apresenta como um lugar terrível. Ao mantermos esses medos em mente, literalmente, atraímos eventos e experiências terríveis para nossa experiência de vida. O medo leva à raiva crônica e nos torna propensos a ataques e ao caos emocional. Sofremos e sentimos dor, desespero periódico e tendência para distúrbios emocionais. O ego, que nos vê todos separados, tem inveja de qualquer pessoa que pareça feliz e bem-sucedida, ou com um relacionamento ou corpo melhor, ou com melhores conexões. Logo, a falta de clareza interior sobre os objetivos produz confusão, que leva à autopiedade, à inveja e ao ressentimento. A autocondenação é projetada no mundo com a forma de condenação dos outros, o que aumenta ainda mais o sentimento de culpa e pequenez. Alguns de nós só encontram uma saída por meio da grandiosidade, intolerância, arrogância e raiva, que assumem a forma de crueldade, dominação, brutalidade e insensibilidade para com os sentimentos dos outros. A insensibilidade geralmente vem de desculpas que você dá a si mesmo, como: sou uma pessoa honesta que fala o que pensa, ou sou um cara direto, você sempre sabe onde estou. Esses comentários encobrem a insensibilidade ou, mais precisamente, a falta de jeito. A baixa autoestima leva à crítica de si e dos outros, em constante competição e comparação, na análise, no desprezo e na intelectualização, nas dúvidas e fantasias de vingança. Quando todos esses mecanismos falham, nos voltamos para a apatia e sentimentos de desamparo e vitimização. Nesses estados, somos progressivamente alienados por quanto de nós mesmos temos que esconder. Nosso comportamento leva ao isolamento e ao desequilíbrio devido à supervalorização dos aspectos da vida que parecem funcionar. Esse caos interno torna necessário que a personalidade média permaneça inconsciente o tempo todo. É interessante observar as maneiras que a mente inventou para conseguir isso. Uma pessoa se levanta de manhã e liga ao rádio ou à TV para desviar a mente de si mesma com sua tagarelice mental. Apesar dessa distração, pensamentos e sentimentos continuam a surgir, até que a mente se preocupe com os projetos do dia, trabalho e vários planos de realização ou prazer. A preocupação com o corpo começa. Todas as escovações, lavagens, perfumes, bases de maquiagem, desodorantes e a seleção criteriosa das roupas do dia. A escolha das roupas lembra a programação do dia, a agitação das atividades programadas, os inúmeros compromissos, telefonemas, recados, compromissos sociais, responsabilidades domésticas e os e-mails. No caminho para o trabalho ou durante as atividades do dia, converse com os colegas, ouça rádio no carro, ligue no celular, envie mensagens de texto e leia o jornal da manhã no metrô. Uma vez no destino, a preocupação com os eventos externos do dia, negócios,
oportunidades, arranjos, preocupações, manipulações, a busca sem fim pelo poder, a busca por barganhas e o medo sempre presente da sobrevivência. Tudo isso é motivado pelo desejo de encontrar significado e segurança e de aumentar a autoestima e o valor por qualquer meio. Nem mesmo temos consciência do frenesi da luta até que de repente somos forçados a interrompê-la por algum evento externo. Então, nos deparamos com o vazio interior. Isso exige um consumo implacável de romances, revistas, programas de TV e sites. Ou evitamos o vazio indo a festas, fugindo por meio de drogas, entorpecendo-nos com alguns drinks, assistindo filmes ou tendo outras diversões. Qualquer coisa para evitar esse sentimento de vazio interior. Não há nada de errado com nenhuma dessas atividades por si mesmas. Queremos apenas examinar o estado de consciência e como percebemos, buscamos e experimentamos atividades. Em um estado de liberdade interior, esses mesmos eventos e experiências assumem um significado totalmente diferente. As mesmas atividades podem ser realizadas com um sentimento interior de felicidade, autovalorização e realização. Podemos obter os mesmos objetivos da realização de nossas realizações internas e da competição com os outros. Os relacionamentos podem ser colaborativos e amorosos, em vez de ciumentos, competitivos e movidos pela busca de mérito e aprovação. Quando estamos livres de impulsos negativos, gostamos de relacionamentos gratificantes, porque amamos as pessoas e não porque estamos apegados a elas. Podemos permitir que o outro seja livre e não sujeito a ciúmes e ameaças. Não somos vítimas da manipulação dos outros, porque já encontramos a realização interior. Ao renunciarmos a pensamentos, sentimentos e atitudes negativos, recuperamos o poder que demos ao mundo. Muito do apelo do mundo se deve ao glamour que projetamos nele. Surgem, então, questões para reflexão. Todo esse dinheiro é realmente o que eu quero ou é o glamour que associei a ele? O que eu quero dessa posição ou desse título de doutor, graduado ou reverendo? É a responsabilidade e as atividades que a acompanham, ou é o glamour e a estima associados a ela? Eu realmente amo essa pessoa ou estou apaixonado pelo glamour que projeto nela? Quanto mais liberados somos, menos glamour encontramos no mundo. Quanto menos glamuroso é para nós, menos nos dirige. Não estamos mais às custas do glamour, nem podemos ser manipulados por ele. Não somos mais vulneráveis a programadores profissionais na mídia e nas esferas política e social. Não precisamos mais obter a aprovação de outras pessoas. Começamos a amar os outros pelo que são, não pelo que podem fazer por nós. Não precisamos mais explorá-los ou tentar conquistá-los. À medida que a culpa diminui, a autoestima se expande. Agora que os relacionamentos são construídos com integridade, não estamos mais sujeitos a chantagens emocionais. Como consequência, paramos de tentar chantageá-los com pressão emocional. Como os relacionamentos são construídos com base na honestidade e existem e funcionam em um plano superior, não temos mais medo da alienação ou da solidão. A pessoa entregue não precisa mais dos outros para sentir sua própria realização, mas está com eles porque escolheu o amor e a alegria. A compaixão pelos outros e por sua humanidade transforma a vida e os relacionamentos. O estado de liberdade interior. O que a vida se torna quando você se dá continuamente? O que é possível? No estado de rendição, somos independentes do mundo exterior como fonte de satisfação, porque encontramos a fonte de felicidade em nós mesmos. Compartilhamos felicidade com outras pessoas. Portanto, nos relacionamentos, somos solidários e amigáveis, estimulantes, pacientes e tolerantes.
sentimos uma apreciação não forçada pelo valor e valores dos outros e consideração por seus sentimentos. Abandonamos as lutas pelo poder, o desejo de estar certos e a obsessão de impor nosso ponto de vista. Temos uma atitude automática de apoio aos outros para que possam crescer, aprender, experimentar e realizar o seu potencial. Estamos bem predispostos e aceitamos os outros. Sentimos-nos relaxados, vibrantes e cheios de energia. Os eventos da vida fluem sem esforço. Nós não mais sacrificamos ou renunciamos a qualquer coisa pelos outros. Em vez disso, estamos ao seu serviço amoroso. Vemos os eventos da vida como oportunidades, em vez de desafios. Somos gentis e abertos, e estamos dispostos a sempre abrir mão e nos render, graças ao processo interno de divulgação contínua. À medida que o processo avança, sentimos uma transformação interna. Isso leva a um sentimento constante de gratidão, prazer e certeza em relação aos objetivos. Vivemos no presente, sem preocupação com o passado ou com o futuro. Vivemos em um desamparo confiante porque reconquistamos o poder que projetamos no mundo. Uma sensação interna de força e invulnerabilidade nos leva à serenidade interior. No início, ainda nos identificamos com o corpo. Se o mecanismo de rendição continuar, torna-se bastante evidente que não somos o corpo, mas a mente que o vivencia. À medida que renunciamos a mais sentimentos e sistemas de crença, eventualmente nos tornamos cientes de que também não somos a mente, mas sim aquilo que testemunha e vivencia a mente, as emoções e o corpo. Graças à observação interna, percebemos que existe algo que permanece constante e igual. Aconteça o que acontecer no mundo exterior ou no corpo, nas emoções ou na mente. Essa consciência é acompanhada por um estado de liberdade total. Nós descobrimos o ser interior, o estado silencioso de consciência que subjaz a todos os movimentos, atividades, sons, sentimentos e pensamentos, como uma dimensão atemporal de paz. Uma vez identificados com essa consciência, não estamos mais às custas do mundo, do corpo ou da mente. E com essa consciência vem a calma interior, a quietude e uma profunda sensação de paz. Percebemos que é isso que sempre procuramos, mas não o reconhecemos porque nos perdemos no labirinto. Havíamos nos equiparado erroneamente aos fenômenos externos da vida agitada, o corpo e suas experiências, obrigações, empregos, posições, atividades, problemas e sentimentos. Mas agora vemos que somos o espaço atemporal em que os fenômenos acontecem. Não somos imagens cintilantes que representam o seu drama na tela do cinema, mas a própria tela. Testemunhas sem preconceitos do desenrolar do filme da vida, sem começo nem fim, infinito em nossas potencialidades. Essa compreensão progressiva de nossa verdadeira natureza prepara o terreno para a conquista final em que a consciência se identifica com a própria divindade.